Se der alguma interferência, vocês falam de novo, tá ok? Vamos lá, então, voltando, né? Quanto ao potencial de contaminação, a gente fala sobre as incisões cirúrgicas. Então, eu tenho uma cirurgia limpa, né? A cirurgia limpa é aquela que ela não está traumatizada, é aquela que está limpa, é aquela que está sem sinais flogísticos, não tem presença de dreno, tá? Ela está fechadinha, não tem nenhum tipo de sinais flogísticos ou de inflamação ou de alguma infecção, tá ok? Então, ó, a cirurgia limpa, ela é eletiva, né? Porque é aquela que foi programada, primeiramente fechada e sem presença de dreno, não traumática. Ou seja, ela não está o quê? Infectada a minha cirurgia, tá? Ela tá limpinha, tá ok? Alguma dúvida? Acho que eu já falei sobre isso, que aqui já está marcado, ó. Cirurgia de potencial, né, de contaminação, ela é difícil de descontaminação. Professor. Oi. Boa noite, eu consegui entrar agora. Você está na apostila? Tá sim, filha. Tá bom, vou procurar aqui. Tá ok. Tá, obrigada. Nada. Então, a cirurgia contaminada, ela tá o quê? Traumatizada, mas, porém, você consegue estar tirando aquela presença de micro-organismo. A potencialmente contaminada que tem uma dificuldade maior de estar tendo esse processo de cicatrização. A cirurgia infectada são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo o quê? Infeccioso, que são as supurações local. A supuração, quando a gente diz, quando a gente sofre algumas escoriações, né, que são aqueles arranhões, e em cima daquela escoriação começa a apresentar, tipo como se fosse uma papulazinha cheia de secreções dentro, né, que é como se fosse um pus. Então, a gente dá que ela está sofrendo um processo de quê? De infecção. Ela está o quê? Infectada, né? Quem nunca caiu, se arranhou e começa esse processo aí de infecção? Primeiro começa os sinais flogísticos, que é em volta da lesão, né? Começa a ficar com aquele edema, começa a ficar com aquela quentura, né? Que é o rubor, tá? E depois começa a aparecer aí o processo infeccioso, tá ok? Então, as cirurgias infectadas, né? É uma supuração no local, através de quê? Dos sinais flogísticos que já começa a apresentar bem antes, tá ok? Alguma pergunta, dúvida? Isso aí está na parte de classificação das cirurgias? Isso. Vê só, no início tem aí o tipo de cirurgias, né, como são classificadas, eletivo, urgência, emergência. Depois tem cirurgia quanto ao potencial de contaminação, de acordo com seu tratamento. Desculpa, de acordo com seu tratamento. Ah, achei. Obrigada. Nada. Então, nós temos as terminologias, na apostila aí tem as terminologias, tá? Professora, as terminologias vai cair na prova? Algumas sim, preciso estudar todas, né? Dei uma lida, pelo menos aqui meu mais fala aqui que eu pronuncio para vocês, pode ser que essas caiam, tá ok? Então, assim, as terminologias, né? São os principais prefixos, né? Vocês aprenderam isso lá também em fundamentos, o que são prefixos, o que são sufixos, e as principais cirurgias, tá? Anestesiologia, anestesista, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se eu perguntar para vocês assim, o que é uma anestesiologia? Então, se vocês falarem assim, é uma perda... Tá ruim o áudio? Desativem o áudio. Priscila, desliga o áudio, Priscila. Isso, desativem o áudio de vocês para poder ficar mais fácil, tá? Essa aí do Galaxy J7 também está com áudio ativado, isso. Fernanda. Então, ó, anestesia, né? Anestesiologia, ela é classificada pela perda da sensibilidade do... Começou a picotar, professora. Tá picotando? Começou de novo. Mas tá picotando para todos ou só para você? Para mim também picotou. Na hora que a gente Parou. parou. Também Agora tá tá normal. picotando. Pra mim também. Pra mim tá picotando. Agora ficou normal. Fala de novo. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à aula de clínica Agora cirúrgica. foi. Agora foi. Foi. Então, Agora foi.
né? As mãozinhas para cima. Então, ó, a anestesiologia, né, ela é classificada, tá? Ela é caracterizada pela perda dolorosa, tá? Da sensibilidade e perda de consciência em algum grau, o quê? De amnésia, tá? Se eu perguntar para vocês, né, o que é anestesia ou anestesiologia, aí se você botar lá só a perda da sensibilidade, eu vou perguntar da onde, né? O que acontece com o paciente? Então, eu quero uma resposta o quê? Completa, tá ok? Um IPC aí, K, tá? Ao passo que a anestesia, né, é a perda da sensibilidade dolorosa. Professora, Oi? no caso, aqui é a Alexandra falando. No caso, essa perda de consciência e certo grau de amnésia, isso significa anestesia geral? Aham. Ah, sim. Obrigada. Professora, então explica. Perda da sensibilidade. Dolorosa, Ó. com a perda de consciência e um certo Aham. grau de amnésia. Foi? Foi. Obrigada. Nada. Então, ao passo que a anestesia tem a perda da sensibilidade dolorosa com a preservação do estado de consciência, tá? Então, assim, ela perde nessa sensibilidade. Acende, Tati. Oi? Desculpa, professora, falei aqui. Tá. Desativem o áudio de vocês, fica mais fácil. Porque se vocês falarem com alguém que estiver do lado de vocês, eu vou achar que vocês estão fazendo alguma pergunta com a titia aqui. Tá bom? Então, ó. Estado patológico. Picotando. Oi. Oi, Luiz. Luiz falou Picotou comigo? aí, ó. Tá picotando aí. Continua picotando para todos? Picota Agora melhorou. e para. Falta no... Picota e para. Tá. Então, eu tenho o estado patológico, que diversos provocados artificialmente por agentes o quê? Anestésico. Então, um tipo de anestesia que eu posso ter o quê? Geral, inalatória, local, tá? Aonde eu tenho a RAC, que é aquela que é a geral, tá? E eu vou falar um pouquinho delas. Então, a anestesiologia é o quê? Caracterizada pela perda de sensibilidade dolorosa com a perda de consciência em certo grau de quê? De amnésia. Então, acaba tendo essa perda de amnésia, né? É momentânea, só naquele momento em que é realizado esse procedimento cirúrgico, tá ok? Não sei. Tipo de anestesia. Os diferentes tipos de anestesia se dividem em dois grandes grupos, né? De consciência, onde nós temos a geral e a local. Então, ó, diferentes tipos, né? Da anestesia, onde eu tenho, hashtag fica a dica aí, em um PC. Então, é o que? Ela é geral e a local, tá ok? Então, quais os tipos de anestesia que eu tenho? Eu tenho anestesia geral, né, que ela pode ser entendida como estado reversível de ausência de percepção o quê? Dolorosa, que é o rebaixamento muscular, depressão neurovegetativa, inconsciência, resultante das ações ou de mais droga no sistema nervoso. A única pessoa, né, que ela pode passar um pré-anestésico, né, falando sobre isso, é só o anestesista. Eu não sei se vocês sabem, mas o anestesista, numa cirurgia, ele é o único que ganha mais, tá? Não é o cirurgião e muito menos o cirurgião auxiliar, né? E muito menos a instrumentadora. Quem ganha mais aí é o anestesista, né? Além de Deus, ele é o único que tira e dá a sua vida de volta, né? Então, através dos conhecimentos farmacológicos, o cara saca muito. Então, o anestesista, ele é pica das galáxias, sim, tá? Porque qualquer erro dele, ou erro, né, da medicação, é onde a gente pode ir ao óbito. E é aquele cara que saca muito se você tiver alguma complicação em cima de uma mesa cirúrgica. Quem vai fazer a reversão disso tudo é o próprio anestesista, tá ok? Então, a anestesia geral, né, ela pode ser entendida como o quê? Um estado o quê? Reversível de ausência e da percepção o quê? Dolorosa, tá ok? Rebaixamento muscular e depressão neurovegetativa. E
inconsciência, tá? Você acaba perdendo aí um pouco da consciência. Muitas das vezes você fica um pouco sonolenta, você escuta, mas você não consegue absorver o que estão se falando, né? O que está se passando, tá? Anestesia por inalação são aqueles líquidos que podem ser administrados pelas misturas de vapores. Lembra quando eu mostrei para vocês lá na primeira aula o carrinho de anestesia? Então, é através de uma máscara, como se fosse uma máscara de nebulização, tá? Só que ela é mais grudadinha, né? Que é colocado no rosto. A anestesia por inalação, isso é utilizado mais em criança, tá? Quando o paciente ele já é adulto, geralmente se faz endovenoso, tá? Ou se faz com a geral, tá? Mas por ele ser entubado, né? Tá tendo uma cirurgia de grande porte, vai demorar muito, ele acaba sendo entubado e fica aquele suporte ali de ventilação através disso, tá? Mas a anestesia geral por inalação é cometido mais a quem, né? Mais as crianças, tá ok? É através do Cevorane, tá? É um líquidozinho que a gente coloca dentro do carrinho de anestesia e ali ela acaba inalando, tá? Os anestésicos líquido pode ser administrado pela mistura de vapores, né, com oxigênio e óxido nitroso oxigênio e é administrado ao paciente por meio de um tubo ou máscara, tá? Então, ó, é através de líquidos que podem ser administrados e misturados, tá ok? Através de quê? De tubo ou até mesmo de máscara. Tubo é quando o paciente está entubado, tá? Aquele entubado, então ele acaba sendo por isso. E a criança não, é através das máscaras, tá? Anestesia geral endovenosa pode ser produzida pela injeção intravenosa ou endovenosa, né? Quem já fez endoscopias, geralmente faz aí um contrastezinho, faz aquela medicação, faz o anestésicozinho, que é através do fentanil. Quando se faz em adulto, né, para ser essa anestesia geral como endovenosa, é utilizado aí o propofol, mais o fentanil, mais o dormonide, que é uma combinação de medicamentos. Então, acaba se fazendo essa medicação endovenosa, aqui, ó, utilizada, né, de várias drogas, tá? Endovenosa é feita aonde, gente? Quando eu falo de endovenosa, eu tô falando... Na artéria? Na veia da... Na veia, artéria. Artéria não, veia, tá? Vasos. Veia, tá. Tá? É através dos vasos. Anestesia local, caracterizada pela administração de anestésicos, são locais das imediações dos axônios. Não sei se alguém já teve alguma sutura, que é aquele cortezinho. Quando você faz o corte, né, vem o médico e ele dá anestesia nas bordas daquela sutura, né, daquele corte que você fez. Então, a gente dá como anestesia o quê? Local. Então, se faz esse anestésico, né, geralmente é a xilocaína a 2%, que ela pode ser com vaso e sem vaso, é por conta da adrenalina. Geralmente se utiliza sem vasoconstricção, tá? Então, é através desse anestésico que faz o quê? O local, ou até mesmo aquele com anestesista, o cirurgião dentista, faz na gente para poder estar fazendo alguma incisão, arrancando um dente, tá? Aquilo ali é o quê? É local também, a gente pode tratar como local, tá ok? Eu vou fazer, professora, eu vou fazer uma cirurgia mês que vem. Vou colocar um implante dentário. Ele hoje me explicou tudo sobre essa anestesia. Mas o cirurgião. Mas o implante, né, ele é um pouquinho mais complicado do que você botar um dente, tá? É algo que você pode fazer rejeição, né? Ainda mais se você tiver que colocar algum enxerto ósseo, tá? Então, isso é todo um processo, é algo mais complicado, mais delicado, vamos dizer assim. Tá ok? Com licença, professora. Tem uma aluna chamada Patrícia, ela está pedindo para avisar que ela não está conseguindo retornar com o link que a senhora mandou. Aí pode ser que seja do telefone dela, porque todos conseguiram acessar. Se todos tivessem com o mesmo problema, aí sim, mas é só ela. Né? Nós estamos com... A professora está tentando retornar à aula, tá? Nós estamos com 33 participantes, tá ok? Tá bom. Vê se foi ela quem se inseriu aí. Então, ó, anestesia local caracterizada pelo quê? Administração de anestésico nas mediações o quê?
do axônio, tá? Que são nas bordas, tá? Onde tem essa lesão aí, tá? Anestesia regional é o anestésico injetado nos nervos, né, ao redor dele, de modo que de anestesia a área por ele ser o quê? Inervada. Isso acontece quando o dedo acaba ficando inflamado, né? Aonde tem... Como é que fala, gente? Quando a unha está inflamada, deixou o que ali? Encravada. Isso! Então, acaba ficando encravada. Então, ali o dedão, né? Ele é todo inervado. Então, para poder se fazer uma anestesia regional, precisa ser mais o quê? Profunda, para poder, quando o podólogo, né? Lembrando, né, que não são todos os podólogos que eles são habilitados para poder fazer anestesia local, né, que é igual a essa aí regional. Os podólogos, eles não podem fazer isso. Geralmente se vai numa clínica e eles fazem. Mas podólogos, eles não podem, eles não são habilitados para poder tacar anestésico. Eu digo injeções, tá ok? Pegar a medicação e injetar ali. Às vezes ele acaba utilizando alguns sprayzinhos, mas ele não entra em contato com o quê? Ó, com a área inervadas, tá ok? Então, isso é só médico que pode fazer isso. Então, quando eu falo de anestesia regional, eu vou fazer o quê? Ele vai anestesiar a área o quê? Inervada, para poder estar tirando o quê? A sensibilidade, para poder conseguir manipular, para poder conseguir mexer ali, tá ok? Então, a anestesia, quando a gente faz uma obturação do dente, é inervada? Pode ser também, ou a local. Porque a gente sente a dormência no nervo do dente, É a fica finalidade, tudo dormente. é por conta da raiz, tá? É a raiz. Ah, tá. É a raiz do dente. Tanto quando você vai tirar e fazer uma extração de algum dente, você precisa tirar o quê? A raiz, porque se não tirar a raiz, você acaba sentindo aquela dorzinha fininha, né? É, quando dá anestesia, a gente sente até na frente, né? Às vezes pinça aqui na frente, quando faz canal. É isso aí. Por isso que eu achei que era inervada. Tá? Uhum. Vai depender do tipo de tratamento que ele vai fazer, tá? Se tiver que tirar a raiz, aí ele vai pegar o quê? Muito mais profundo, porque está inervado, tá? Depende do procedimento que você vai fazer, tá ok? Tá. A anestesia espinhal, eu posso classificar a mesma coisa como a geral, tá ok? Epidural ou peridural, que é uma injeção de anestésico no canal da medula, no espaço ao redor do quê? Da dura mater, né? É onde ele é feito as cesáreas, ou quando você vai fazer uma cirurgia de grande porte, você acaba fazendo esse tipo de cirurgias. Tá ok? Mas ela não fica inconsciente, né? A pessoa fica consciente. Fica consciente, ela só não consegue falar, né? Ela não consegue verbalizar. Ela até tenta, tá? Mas ela não consegue. Da amnésia também. Da amnésia também. Tá? Uhum. A anestesia em si, tirando aí a local, né? E a inervada, né? Que é aquela regional que você tá vendo aquilo ali, ela não faz você perder a amnésia, mas as outras sempre têm um grau de amnésia, tá? O que faz ter o grau de amnésia é a medicação que é utilizada, ainda mais se for o dormonite, tá? O dormonite, ele é fato. Só o fentanil, não, mas o dormonite, ele faz você ter um grau aí de amnésia, tá? A espinhal também pode ser classificada como RAC? É classificada como RAC. Que tá aqui epidural ou peridural, né? Isso. E RAC também. Isso. Foi? Então, a gente parte para o coração, né, do hospital, ainda mais quando se tem um centro cirúrgico, ainda mais se for em rede privada, tá? Central de material de esterilização é o coração do centro cirúrgico, né? De todas as unidades aí. A partir do momento em que seus materiais eles não são devidamente esterilizados corretamente, né? É onde entra o processo aí de infecção, de contaminação, de colonização. Porque todos os materiais, eles precisam, né, sofrer o processo de desinfecção e até mesmo de esterilização, que é a destruição de micro-organismos, de patogêneses, tá? Então, isso tudo precisa ser o quê? Eliminado. Eu só preciso fazer da forma correta, tá? São todas as unidades que vão fazer corretinho, igual eu explico aqui para vocês? Não. Rede privada faz?
faz, tá? Agora, o público eu já não posso responder, por isso que a gente sabe que é tudo meio complicado, tá? Então, ó, lembrando que quando eu falo de material de esterilização, que ele é conhecido como CME, né, um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou 2 técnicos de enfermagem, vai depender da demanda de procedimento cirúrgico, né, da utilização dos materiais para poder sofrer esse processo de esterilização. Então, toda vez que eu falo de CME, Central de Material de Esterilização, eu tenho que entender que por onde passam os materiais contaminados, não podem passar os materiais o quê? Esterilizado. Então, é unidirecional. Então, um vai com material sujo e a outra porta vem com material limpo. É como se fosse a nossa casa, tá? Então, assim, tem gente que a casa ela é de frente, então tem a porta da cozinha e a porta da sala. Eu entro pela porta da sala e saio na cozinha, ou vice-versa. Entro pela porta da cozinha e saio pela porta da sala. Então, aonde passam os materiais contaminados, não pode passar os materiais esterilizados. Por isso que a gente dá como unidirecional, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês mais sobre isso, tá? Lembrando que Central de Material de Esterilização é o coração do centro cirúrgico. Tudo aqui precisa funcionar perfeitamente bem. Senão o processo, né? Vai ter um processo bonito em cima da unidade hospitalar, o qual realizou o procedimento cirúrgico, porque o seu material ele não foi esterilizado da forma correta, adequada. Existem alguns materiais, né? Que são colocados dentro da caixa ou dentro dos campos para poder testar que realmente aquele material ele está estéril. Se souber, né, que a contaminação veio através dos materiais, então sobra mais para o hospital, para a unidade aí, para a rede privada, tá? Então, ó, Central de Material de Esterilização é a unidade funcional de apoio técnico responsável pelo processamento de produtos para a saúde e serviço da saúde. Então, como é classificado, né, Central de Material de Esterilização? Então, eu tenho a classificação 1 e 2, tá? Então, ó, vamos lá. Deixa eu só botar aqui. A classe 1 é aquela que é realizado o processo de produtos de água, né, de saúde, mentira, água nada, de saúde não crítico, semicrítico e crítico, com formação de complexo e processo o quê? Para resolver o processo o quê? Os possíveis processos. O que seria não crítico? É aquilo que não traz danos, né, o qual eu posso deixar imerso em alguma coisa. Semicrítico é o que sofre o processo de esterilização, mas o crítico também. A classe 2 é aquela que realiza o processamento de produtos de saúde, o quê? Não crítico, semicrítico, tá? É como se fosse mais ou menos os dois, tá? Em complexa, ó, o que muda a conformação é a complexa e a não complexa de possíveis o quê? Procedimentos que serão o quê? Realizados dentro do centro cirúrgico. Vocês vão entendendo um pouquinho mais à frente o que seria não crítico, semicrítico e crítico. Eu só quero que vocês peguem só essa parte da classe e mais nada, tá? Não se prendam muito nisso, porque o mais importante é o que está aqui, tá? Então, ó, eu tenho a estrutura, né, que é a classe 1, é a barreira técnica, utilizada nas unidades básicas de saúde. Exemplo, as bancadas separadas por pias ou lados diferentes de uma mesma sala. Então, aqui eu tenho, né, onde eu vou lavar os meus materiais contaminados e aqui por onde vai sair meus materiais esterilizados. Só que para ele poder subir ou para ele passar por uma outra sala, ele precisa fazer o quê? Eu preciso tirar todo aquele resíduo biológico, a gente diz como se fosse o grosso, então alguém tem riscando aí, para poder estar tirando o quê? Aquela sujidade grossa, para poder estar colocando os meus pinças, os meus materiais aonde? Imerso no hipoclorito ou no desencrostante, tá? A classe 2 é a barreira física. O hospital como objetivo de evitar o quê? O cruzamento de artigos. Foi o que eu falei para vocês. Aonde eu passo meu material sujo, eu não posso passar meu material o quê? Esterilizado. Princípio de permitir o fluxo unidirecional dos artigos da CME. Tá? CME, né, é Central de Material de Esterilização. Então, eu tenho a área da recepção, que é a limpeza. Aqui é a sala de cirurgias.
A instrumentadora vai tirar todos esses materiais que foram utilizados, que você sofre o processo de esterilização, vai levar para um lugar aonde ela vai jogar tudo que fura, né, que são os pérfurocortantes, dentro do descarpac. E ali vai tirar o quê? A gente tem uma torneirinha para poder... a gente tem que ficar todos paramentados, tá? Quem trabalha central de material de esterilização, porque a gente vai entrar em contato com resíduo biológico. Então, a gente tem os materiais de EPI, que é equipamento de proteção individual. Vamos tirar aquela sujidade. É igual na hora de lavar a louça. Quem lava a louça com um prato cheio de comida? Primeiro não tira aquele resto de comida e depois você lava, né? Assim que funciona. O processo de esterilização é a mesma coisa, tá? Então, eu vou tirar o quê? Aquela sujidade ali primeiro, aquele grosso. A área de preparo de esterilização, que é o setor o quê? Limpo. Eu tirei a sujidade ali, tá? Primeiro, depois ele vai passar por uma outra sala. Ou esse material vai subir, que é pelo monta-carga. Eu tenho até uma fotozinha aqui também que eu posso mostrar para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, tá? A área de desinfecção química, quanto aplicado, no setor o quê? Limpo. Então, aqui é a primeira sala, né? Que é utilizado. É onde eu tiro a minha primeira o quê? Sujidade. Eu vou botar aqui entre aspas para vocês o grosso, tá? Então, aqui, é dentro ainda do centro cirúrgico. Vou colocar um CC aqui para vocês entenderem que é dentro do centro cirúrgico. Aqui, o segundo passo já é o quê? Uma segunda sala, que ela é um setor o quê? Limpa. É onde o meu material ele começa a passar todo o processo o quê? De limpeza, tá? Então, aqui é o mesmo. A minha sala o quê? Limpa, porque eu já tirei... dando interferência. Oi? Alguém falou alguma coisa? Fala, Alexandra. Tá dando muita interferência. Não sei se é o seu microfone, aqui é Priscila. É porque ela está digitando no teclado. É porque eu tive que digitar para poder mostrar para vocês aqui do que eu estou falando. Vocês não estão vendo Tá, entendi. É no celular, tudo bem. Tá? Então, Show. aqui, é minha sala o quê? A minha sala limpa, tá? Vou botar de azulzinho para vocês verem a diferença, tá? Então, no primeiro passo, né? Eu tô tirando aquele grosso, segundo é onde vai sofrer o processo o quê? De esterilização. É onde eu coloco meus materiais imerso dentro do hipoclorito ou dentro do desengrossante, que vocês vão ver mais à frente, tá? A área de armazenamento e distribuição de materiais são o quê? O setor o quê? Também limpo, tá? É um setor... Professora, eu não tô conseguindo entender nada que a senhora tá falando. Como assim você não tá conseguindo entender? Tenta resumir para mim poder tentar te explicar da melhor forma. Quem falou que não está entendendo? Mais alguém não está entendendo o que eu estou falando? Professora, eu tô entendendo. A única interferência que dá na hora que a senhora digita, mas depois para. Mas eu estou tentando digitar para poder colocar para vocês de uma forma mais fácil. Não, sim, é o que eu tô falando. Tá dando para entender normal, essa na hora que a senhora digita, depois para. Tá bom, então. Mas do mesmo jeito, mesmo tendo a interferenciazinha, dá para entender o que você tá falando. Tá bom, então, gente. Professora, eu estou entendendo, só tenho uma dúvida, posso falar? Posso falar? No caso, essa esterilização aí, é o técnico que é responsável, professora? Eu falei no início, é o técnico que fica responsável, técnico, enfermeiro. Entendeu? Sim, entendi. Quando eu falo de materiais ou de sala, eu estou falando daquelas pinças cirúrgicas que são utilizadas no paciente. Aquelas pinças, aqueles metais, eles não são descartáveis. Eles sofrem o processo de esterilização. Só que para poder chegar dentro de uma autoclave, eu preciso fazer passo a passo. O que você precisa fazer para você poder lavar o prato que você acabou de comer? Se você deixou sujeira, você vai tirar o grosso, vai jogar na lixeira, correto?
Correto. Depois você vai passar uma água para poder tirar aquela sujidade. Depois você pega uma bucha com detergente e passa. E depois você enxágua e põe para secar ou seca. Não é assim que funciona? Sim, eu consegui entender perfeitamente. No caso, aí quem vai fazer esse procedimento é o técnico que está responsável naquele setor, né? Isso, é ele mesmo, é o técnico que fica responsável, é aquele técnico que trabalha, né, no centro cirúrgico, na área o quê? Na área da CME, Central de Material de Esterilização. Foi? Foi sim, professora. Obrigada. Consegui entender. Então, aqui, ó, eu tenho o próximo slide para vocês entenderem um pouquinho melhor. Antes, né, de eu tirar todos aqueles materiais para poder meter, não poder estar fazendo a limpeza, eu preciso fazer uma inspeção. O que seria isso? Por mais que eu tenha confiança na instrumentadora, nos porta-agulhas vai ter agulha, que é aquela que dá uns pontos, tá? Aquela agulhazinha. Pode ter uma lâmina de bisturi, que é aquela que corta, é o que faz a incisão. Então, se eu não fizer uma inspeção primeiro, eu posso o quê? Me cortar, porque aquilo ali corta e a agulha ela fura, né? Lembrando que entrou na cavidade, né, do paciente ali, eu posso me contaminar com isso, tá? Tanto com a hepatite, mais é com a hepatite, né? Porque o vírus do HIV ele fica vivo ali durante só 5 segundos, mais por conta de hepatite, tá? Então, eu tenho que fazer essa inspeção primeiro, antes de colocar os materiais imersos no hipoclorito. Então, eu faço a minha limpeza, né? Que eu falei para vocês, igual vocês tiram a sujeira do prato para poder lavar, eu faço a mesma coisa. Então, eu tiro aquele grosso, eu vou preparar o meu material, eu vou deixar ele o quê? Ele imerso dentro do hipoclorito, ele vai ficar lá durante 40 minutos. Depois de que ele sair, deve passar os 40 minutos, eu vou enxaguar aquele material, vou deixar as pinças todas abertas para poder secar. Ela secando, eu vou começar a fazer o quê? A preparar os meus materiais, tá? Então, eu vou colocar tudo dentro de uma caixa e para ele poder sofrer o quê? O processo de esterilização. Então, eu preparei, já separei todas as pinças, eu vou embalar a caixa. Geralmente, a gente embala dentro de um campo, né? Ele parece com aquele TNT, né? Que a gente compra aí nas lojas, com TNT, ou muitas das vezes ele é colocado onde? Dentro de um grau cirúrgico, que é um plástico que a gente coloca ali dentro e acaba sofrendo esse processo de esterilização. Sofreu esse processo de esterilização, ele vai para onde? Para o armazenamento. Eu vou guardar todo o meu material esterilizado numa salinha separada, né? Que é conhecida como arsenal também. Conseguiram entender? Sim, A pinça professora, vai qual é o para nome do... autoclave? A pinça vai para autoclave com a embalagem? Não entendi. Essas materiais, o material metálico vai para o autoclave com embalagem depois do hipoclorito? Vai. Para que serve? Não é nem hipoclorito, é um enzimático, tá? Hipoclorito, a gente coloca as máscaras, aqueles materiais, né, que é não invasivo, né? Máscara de Hudson, máscara de micronebulizador, alguns frascos, né, onde cai o resíduo biológico. Tudo que... Enzimático é o nome do produto que coloca os materiais para esterilização? Isso. Para o preparo? Isso. Todas aquelas pinças que entram em contato com a cavidade, eu vou dizer metal, eles são colocados aonde? Dentro do enzimático. Tudo que entra em contato com a mucosa, né? Eu digo não invasivo, máscara, frascos, tá? Ele é colocado dentro da onde? Do hipoclorito. Eu vou falar com vocês um pouquinho mais à frente, vocês vão ver a diferença. Tá ok? Tá. Quando eu falo de pinças, eu falo enzimático. Quando eu falo de máscaras e de frasco, eu tô falando de quê? De hipoclorito. Tá ok? Ok. A minha pergunta era só a dúvida se é embalado para o autoclave. É embalado para poder ir para o autoclave, sim. Todas as pinças, elas precisam ser embaladas para poder ir para o autoclave. Nenhuma pinça, nenhum material é colocado dentro de uma autoclave sem estar embalada, tá? Tá bom. Ó, mas aí, elas estão embaladas, esteriliza ela mesmo assim, se ela já está embalada? Ela só sofreu o processo de limpeza, né? Então, o hipoclorito, ele só tá tirando aquela... O Alonso tinha posto... O Alonso tinha posto um vídeo. É enzima, né? Isso, é o enzimático.
Então, ó, para poder sofrer o processo de esterilização, ele precisa ficar no enzimático para poder tirar todos aqueles resíduos que ficam entre as pinças. Não tem a juntinha da pinça? Aham. Não tem as cerdazinhas das pinças? Ali fica Isso. escondido o quê? Resíduo biológico. Qual é a finalidade do enzimático? Qual é a função dele? É tirar aquilo ali. É como se fosse água e óleo, ele não se mistura. Os resíduos biológicos, sangue, né, entre as pinças, não dá certo. A função do enzimático é tirar aquele resíduo biológico que estão entre aonde? Entre as pinças. É onde a gente não consegue o quê? Visualizar. Aonde eu não consigo visualizar, o enzimático ele consegue retirar. É quando você coloca dentro do enzimático, que é aquele líquido, automaticamente aquele resíduo biológico ele vai fazendo o quê? Ele vai saindo. Mas só ficar ali no enzimático, ele não fica estéril. Para ele poder ficar estéril para uma outra pessoa estar utilizando, ele precisa entrar dentro desta autoclave, que eu vou mostrar uma foto para vocês mais à frente, e ali sim, ali se faz a destruição dos micro-organismos. É onde ela precisa ser embalada em 2 graus cirúrgicos, se for as pinças avulsas. Se for dentro de uma caixa, ela fica envolvida dentro se coloca 2, é como se fosse TNT, fica envolvido com 2, aí sim ela está esterilizada, mas ela precisa ser embalada. Foi? A embalagem suporta o autoclave, né? É próprio para isso, né? O papel do grau cirúrgico, ele é próprio para isso. Peraí, eu acho que eu tenho um aqui. Aqui eu não tenho, mas na hora do intervalo, eu vou pegar ali para vocês verem do que eu estou falando, qual é o grau cirúrgico que eu estou falando. Tá ok? Existe uma embalagem específica para poder aguentar essa temperatura toda da autoclave. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Tu já fez aula comigo, não já, Cássia? Ainda não. Primeira vez. Estava doida para fazer uma aula com você. A titia aqui cobra, hein? Bastante. Ai, Jesus. A sua prova não é múltipla escolha, não? Pelo que eu vi, você tem que escrever na sua prova? Infelizmente, né? Tem essa opção só aí de objetivo, né? Mas eu gosto de prova mista, né? Eu gosto de cruzadinho, eu gosto de complete, eu gosto de verdadeiro e falso, eu gosto de correlacione. Para não deixar vocês cansados, entendeu? Só com uma opção de pergunta. Ai, o objetivo... É só 1 hora, hein, professora? Não mata a gente do coração, não. Então, mas isso que eu tô falando, acho que sendo 10 objetivos, vocês ficam um pouco cansados, entendeu? Então, se fosse uma prova mista, né, se tornaria mais fácil, é por isso. Só por isso. Mas terá questões discursivas, professora? Não. Não tem como. Foi? Graças a Deus. Então, ó, aqui é um resumo de tudo que eu falei no slide anterior. O que eu faço com a inspeção, né? É a verificação dos artigos, né, que são as pinças dos materiais, tá? De segurança do trabalhador. Então, eu preciso fazer uma inspeção para a gente poder não estar se furando. A limpeza é a remoção da sujidade. Biofilme, né, é aquele grosso que a gente acaba tirando. Preparar, que é envolver, né, que está relacionado ao que eu preparo. A secagem, que é a omissão da umidade, né, que umidade se estiver molhado. Ar comprimido, tratado, né, de nitrogênio, às vezes algumas borrachinhas acabam ficando úmidas, então a gente precisa secar, então a gente acaba utilizando isso aqui. E o nosso tempo vai bem acabar, se a gente voltar no mesmo link, tá ok? E tecido de algodão.